Boa noite, irmãos. É um privilégio estar mais uma vez aqui com os amados irmãos, compartilhar um pouco da palavra de Deus e uma palestra sobre reforma protestante e doutrinas reformadas. Então, a nossa oração é que Deus possa nos ajudar. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem anotar, como o irmão falou, mencionar, levantar a mão e a gente vai poder esclarecer melhor. Eu vou pedir também a ajuda de vocês na leitura de alguns textos bíblicos. Não vai ser uma pregação expositiva, mas uma palestra sobre vários textos que nós iremos ler, tá bom? O tema que eu coloquei aqui dessa palestra é Reforma Protestante, os 5 solas e a tulipe, 498 anos da grande intervenção divina na história. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, congregando junto com os amados irmãos, para louvarmos o teu nome, para glorificarmos o Senhor, para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Nós rogamos que o Senhor nos ajude, nos dê esclarecimento, que todos nós que estamos aqui, começando por mim, possamos diminuir, apenas o Senhor possa crescer, Deus, e o teu nome seja glorificado. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos trabalhar os pilares da reforma protestante, tá? Os 5 solas, que é uma expressão latina, sola, somente, certo? Então nós vamos trabalhar os 5 solas. Está dando para enxergar bem? Tá? Então nós vamos trabalhar esses 5 pilares da reforma protestante: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória, e um resumo das doutrinas da graça, que é popularmente, vem de um acróstico, de uma sigla, TULIP, que é uma sigla em inglês, tá? Mas que, colocando para o português, fala dos 5 pilares das doutrinas da reforma, as doutrinas da graça, que é a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou definida, graça eficaz, ou chamada também de graça irresistível, e perseverança dos santos. Então eu vou procurar explicar cada um dos solas e cada uma das doutrinas da graça. O ideal é cada uma delas ser estudada num culto, né? Mas aqui a gente vai dar um breve panorama. Os irmãos, aí o ponto que os irmãos tiverem dúvida, aí a gente vai trabalhar, tá certo? Vai esclarecer melhor. Então eu vou começar com os pilares da reforma protestante, tá? É interessante que no dia 31 de outubro nós não comemoramos o Dia das Bruxas, como a gente vê nos vários cursos de inglês, né? Pessoas fantasiadas. Não sei se os irmãos perceberam. E também nos Estados Unidos e Europa é um feriado, eles comemoram o Dia das Bruxas, Halloween. Só que nesse dia foi quando Lutero afixou as 95 teses lá numa igreja da Alemanha, protestando que a igreja estava se desviando da palavra de Deus, infelizmente. Então, Martinho Lutero, juntamente com os reformadores, os principais, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox, esses reformadores, a gente pode resumir os pilares da reforma protestante nesses 5 solas que a gente vai ver de um por um. O que a igreja, infelizmente, da época estava se distanciando da palavra de Deus.
Então, como eles eram muito versados, esses reformadores, nas línguas originais, vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, umas partes de Esdras e umas partes do livro de Daniel foram escritos em aramaico, que é uma língua muito semelhante ao hebraico, mais ou menos o equivalente ao português e espanhol, são bem semelhantes. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, mas não foi qualquer grego, o grego clássico, foi o grego chamado grego koiné, o grego que o povo falava. E esses homens, eles eram muito versados nas línguas originais. Então, quando eles começaram a estudar as Escrituras, eles começaram a ver que, infelizmente, a igreja da época estava se distanciando da palavra de Deus. Eles começaram a ver, meu Deus, mas essa prática está totalmente equivocada. Então, a reforma protestante, se nós pudéssemos resumir, ela pode ser resumida nesses cinco pilares, e a gente vai ver de um por um. Tá? Então, o primeiro pilar, o primeiro sola, é chamado de sola escritura, somente a Escritura. Então, vamos ler ali o primeiro tópico juntos. Somente a Bíblia é a palavra de Deus e a única revelação escrita de Deus, sendo única regra de fé e de prática para a igreja. Então, se você me perguntar por que vocês crentes ficam lendo a Bíblia todo culto, é simples, porque o nosso fundamento está nas Escrituras. Então, vamos ver esses dois textos. 2 Timóteo, vou pedir ajuda dos irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você anote o outro e lê em casa. A gente vai ler para cada um desses pilares, a gente vai ler um ou dois versículos, tá bom? 2 Timóteo 3, 16. Quem achou, leia em voz alta, por favor. Qualquer um que achou. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O que é que diz a palavra de Deus? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa expressão, inspirada por Deus, ela vem de um termo grego que significa literalmente soprada por Deus. A Bíblia não é um livro qualquer. Deus, quando diz que a Bíblia foi soprada por Deus, eu gosto de utilizar essa analogia. Quando Deus criou o ser humano, Ele formou o homem do pó da terra, e depois o que foi que Ele fez? Soprou nas suas narinas, né? E o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Deus deu vida. Deus está diretamente ligado a dar vida ao ser humano. E Paulo vai dizer que a Escritura, a Bíblia que nós temos, ela foi soprada por Deus. Deus usou homens santos, o outro texto vai dizer isso, 2 Pedro 1, 21, 22, que Deus usou homens santos para registrar a Escritura. Mas ele vai dizer, é a Escritura que é inspirada por Deus. Por isso que ela é útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Por que sempre nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus? Para alguém pregar a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, foi soprada por Deus. Deus supervisionou todo o processo que a gente chama na teologia de escrituração, de registro das Escrituras. Deus usou esses homens de Deus. Então nós temos aqui, irmãos, a palavra de Deus, a nossa norma. Infelizmente naquela época dos reformadores, a igreja da época estava se distanciando das Escrituras, estava seguindo apenas tradições que foram inventadas pelos homens.
o que inquietava muito Lutero. Quantos aqui chegaram a assistir o filme de Martinho Lutero? Alguém assistiu? Ou já? Então, Martinho Lutero também era ele era um monge agostiniano, era um padre, né? E ele se inquietou com uma das práticas da época, que era a venda de indulgências, venda de lugares. A pessoa pecou, então ela poderia dar uma quantia para que pudesse ser perdoado dos seus pecados, para livrar pessoas do purgatório. E Martinho Lutero viu, poxa, mas esse ensino não está nas Escrituras, porque a Bíblia, eu estou enxergando aqui, que a Bíblia é a única regra de fé e prática para nós, o cristão. Então, quando eles buscaram resgatar os pilares da vida cristã, então um dos primeiros pilares que eles ressaltaram é somente a Escritura, somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus, somente ela é norma para a nossa vida. Não é o que o professor Samuel está falando, não é o que o pastor Fernando hoje fala. A nossa autoridade é derivada da nossa fidelidade na transmissão das Escrituras. Não é palavra do Samuel, não é palavra do pregador, não foi a palavra de Martinho Lutero, de João Calvino, desses grandes homens de Deus. Não. A nossa missão, a nossa função é transmitir e explicar a palavra de Deus, porque ela que é normativa, não é nenhuma autoridade humana. Então esse pilar é um pilar indispensável, e não é só um pilar da reforma, irmãos, é um pilar do cristianismo bíblico. Vamos ver o segundo pilar? Solos Christus, somente Cristo. Vamos ler esse primeiro tópico? A salvação é centralizada em Cristo, pois foi realizada exclusivamente pela obra meritória de Jesus. O texto de João 14,6 é bastante conhecido. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Ah, mas vocês estão falando isso, vocês são exclusivistas? O cristianismo é exclusivista. Ah, mas se for assim, então a gente não vai ser politicamente correto. Não é politicamente correto. Eu não estou dizendo que a gente tem pessoas na nossa família, amigos, colegas, que não compartilham da nossa fé. E a gente não deve tratar mal ninguém. Jesus, ele acolheu a todos. Mas se esse assunto vier à tona, cabe a nós dizer: olha, a minha fé diz, eu respeito a sua opinião, eu respeito você está querendo seguir outro caminho. No entanto, a minha fé diz que somente por intermédio de Cristo nós obtemos a salvação. Olha o que Pedro vai dizer em Atos 4,12, que eu reservei aí. Outro irmão ou irmã, leia para a gente em voz alta, falando sobre Jesus. O que é que Pedro vai falar sobre Jesus? 4,12 de Atos. Atos capítulo 4, versículo 12. Quem localizou, leia, por favor. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro. Uma vez eu peguei não sei se eu compartilhei para a congregação aqui, eu fui para uma outra igreja, mas se eu compartilhei, vou só relembrar. Uma vez eu peguei um táxi, né? Na época eu não tinha condução própria, e eu estava indo para a FATEC, onde eu trabalho, Faculdade Equatorial. Aí conversa vai, conversa vem. Aí ele perguntou a minha atividade. Eu disse: eu sou professor lá na Faculdade Equatorial. Eu disse: eu também já fui crente. Eu disse: é mesmo? Eu já fui crente, agora eu sou budista. Mas como você sabe, né, professor? Todos os caminhos levam a Deus. A gente vai por um lado, vai dar uma volta maior, mas no fim
para ele: você pensa assim? Ele disse: claro que sim. Aí eu perguntei para ele: tá, então eu vou te fazer uma pergunta: quem é Jesus para você? Aí, Jesus é um grande espírito de luz, é um grande mestre, um homem iluminado, uma pessoa que iluminou as multidões, um grande exemplo para a humanidade, assim como Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Assim como Mahatma Gandhi. Então foi um grande homem venerável. Eu disse: rapaz, é verdade, eu concordo contigo. Só que a Bíblia diz que além disso ele é mais uma coisa. Ele disse: é o quê? A Bíblia diz que ele é Deus. E sem ele, ninguém pode obter a salvação. Eu disse: eu não concordo. Aí eu não concordo, porque todos os crentes... Eu disse: pois é, mas a Bíblia diz isso. Eu comecei a citar vários textos bíblicos. Aí eu disse para ele: está vendo como os caminhos são diferentes? Aí eu disse para ele: se você estiver certo e eu estiver errado, eu vou continuar sendo cristão, eu vou morrer e vou poder reencarnar depois para ir melhorando cada vez mais. Agora, se a Bíblia estiver certa e você estiver errado, sem Jesus você estará perdido eternamente. Só faltou me bater, ainda bem que eu já tinha chegado lá na frente. Mas irmãos, mas claro que eu falei com tom respeitoso, mas eu não podia dizer outra coisa para agradar ele. Se, irmão, essa aqui é a minha fé, continua. Você acredita dessa forma? Você pode seguir o seu caminho, mas a fé cristã mostra que é só Jesus, não há outro caminho. Somente Cristo. Não é pastor, padre ou qualquer líder religioso que salva. O único que salva é Jesus Cristo. Amém? Vamos ver o terceiro sola. Então, sola Escritura, somente a Escritura, solos Cristo, somente Jesus é o caminho da salvação. Sola gratia, somente a graça. Vamos ler juntos? O ser humano caído é, por natureza, incapaz de se achegar a Deus por sua própria força, pois está cego e morto em seus delitos e pecados. Por isso, a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, sendo Ele a única causa eficaz da salvação, sem nenhuma participação do ser humano. Somente pela graça. O texto que eu acho interessante nós lermos é o texto de Efésios, capítulo 2, ali o segundo. Efésios 2, 4 a 8. Efésios, Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, falando sobre a origem da salvação. Então, Efésios 2, 4 a 8 diz o que? Quem achou, leia, voz alta. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu mútuo amor com que nos amou, estando nós ainda mortos de nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça, da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 4 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, não foi por causa de nós. O versículo 5 diz: estando nós mortos, Ele não viu nada de bom em nós. Aí o versículo 8 ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, a própria fé, a gente vai ver mais à frente, nem vem de vocês. É um dom dado por Deus. Graça, irmãos, eu gosto de usar esse exemplo forte, né? Um exemplo forte,
do significado de graça. Para muitos, graça é como se fosse um mendigo que está na rua, padecendo de fome e sofrendo de frio. Aí é como se nós fôssemos esse mendigo. Aí Deus olhou para a gente: ó, que peninha do Samuel, eu vou lá ajudar ele. Aí foi lá, aí tirou ele daquela situação, né, mudou a roupa dele, mudou completamente a sua vida. Isso não é graça, de acordo com a Bíblia. Graça, eu gosto de dar um cenário bem mais forte para a gente tentar ter uma ideia. Tá? É um mendigo que meia hora antes cometeu inúmeras infrações e entrou na sua casa, roubou tudo que tinha lá, estuprou todas as mulheres, cometeu as maiores atrocidades ali, e meia hora depois você vai lá, apesar da grande ofensa, a vontade que dá é retribuir, mas apesar da grande ofensa, ele vai lá, você vai lá e muda completamente a vida dele. Isso é que é graça. É como se nós estivéssemos ofendendo profundamente a Deus. E Deus, mesmo nesse estado em que nós ofendíamos a Deus, Deus teve misericórdia e mudou a nossa vida. Isso é que é graça. Mudou o cenário, porque a Bíblia diz que Ele morreu por nós e teve misericórdia de nós quando ainda éramos pecadores. O que é ser um pecador? Um pecador é aquele que ofende a Deus. Então isso é que é graça. E por isso que os reformadores disseram: olha, a Bíblia ressalta que é somente pela graça de Deus que fomos salvos, nada em nós. Quarto pilar: sola fide, somente a fé. Vamos ler juntos o primeiro tópico? Os pecadores incapazes são declarados justos no tribunal de Deus, justificação pela graça de Deus, sendo despertados pelo Senhor a exercerem a fé apenas nos méritos de Cristo. O texto que nós lemos agora há pouco já fala: pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. O que é fé? É a pessoa depositar sua total confiança nos méritos de Jesus. Fé não é totalmente diferente do que às vezes nós vemos muitos artistas, muita gente na televisão. Tem até aquela camisa que muita gente usa escrito fé. Aí tem muita gente que diz: o importante é a gente ter fé, a gente pensando que fé é um pensamento positivo, é a gente acreditar que a força superior estará conosco. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica tem um objeto. A fé bíblica é a confiança depositada não em nós mesmos, é uma fé depositada apenas nos méritos de Jesus. Dois versículos que sintetizam o livro de Romanos. Vamos ler esse primeiro texto, Romanos 1, 16, 17. Outra pessoa leia em voz alta, falando sobre a fé. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo, o Evangelho se resume no seguinte: o justo, ele vai obter vida espiritual pela fé. Ele só vai viver diante de Deus pela fé. Então, pela graça, Deus teve misericórdia do pecador. Quando Ele teve misericórdia do pecador, Ele deu vida a esse pecador, habilitando esse pecador a exercer fé em Jesus. E ele só vai viver ao depositar
a sua total confiança nos méritos de Cristo. Irmãos, todos esses solas são pilares muito interligados, muito relacionados. Porque a Escritura revela que a salvação é pela graça por meio da fé em Jesus. Pela graça, sola gratia, pela fé, sola fide, em Jesus, solos Cristos. Todas estão interligadas. Somente pela fé nos méritos de Cristo. E a última sola, essa primeira parte dessa palestra, vamos ler a definição. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Vamos ler juntos? A salvação do pecador é obra exclusiva de Deus, através de Cristo, e realizada para a honra e glória do próprio Deus Trino, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. A Deus seja a glória eternamente. Amém. O texto que vai falar que tudo é para a glória de Deus. Eu gosto muito do texto de Romanos, mas a gente vai ler o de Efésios, porque vai falar da salvação e vai falar que é para a glória de Deus. Efésios, capítulo 1. Versículos 5 e 6. Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Quem achou, lê em voz alta, por favor. E nos predestinou para filhos de adoção por meio de Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. O versículo 6 diz: para que ele fez isso? Para que ele operou salvação em nós? Ele diz: para o louvor da glória da sua graça. Tudo é para a glória de Deus. Toda a nossa vida, nós não temos a mentalidade, irmãos, e às vezes, infelizmente, por causa da influência católica na nossa sociedade, tem muitos protestantes, muitos evangélicos que ainda têm essa influência. Porque para a visão católica, né, existe o momento do sagrado e do profano. Como se agora nós estivéssemos no momento do sagrado. Mas lá fora a gente pode viver o aspecto do profano. Só que os reformadores, vendo que a Bíblia diz que para nós tudo é sagrado, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Então, se nós estamos aqui no culto, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra, nós estamos glorificando a Deus. Se você está jogando bola com seu filho, você não está no profano, você está glorificando a Deus, dando atenção para o seu filho. Se você está no trabalho, você não está no profano, você está glorificando a Deus, procurando ser o melhor trabalhador possível para a glória de Deus. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. Eu não sou discípulo de Cristo só quando eu estou aqui. Eu não glorifico a Deus só quando eu estou aqui na igreja. Glorifico a Deus quando eu estou aqui, quando eu estou lá fora, quando eu estou em casa, no trabalho. Todos os momentos da nossa vida são para a honra e glória do Senhor. Não existe essa dicotomia. Por isso que tudo é para a glória de Deus. Amém? Deu para os irmãos entenderem esses 5 pilares da reforma? Então agora a gente vai para a segunda parte da palestra, que é a parte da tulipe. Tá? Que tulipe, cada um desses pontos da tulipe, elas significam um ponto crucial das doutrinas da graça. Os reformadores também acreditavam nessas doutrinas, muitos não sabem disso. Pensam que só João Calvino, que às vezes alguns popularmente chamam de calvinismo, que eu vou falar agora, e não foi João Calvino. Ele só sistematizou melhor essas doutrinas. Mas Zwinglio acreditava da mesma forma, Lutero acreditava da mesma forma. Por quê? Porque eles enxergaram isso nas Escrituras e a igreja estava se distanciando dessas doutrinas. Então, como surgiu as doutrinas da graça?
não no sentido de que não esteja nas Escrituras, mas como foram sistematizadas, organizadas. Então, vou falar um pouquinho da história, tá? Foi formulado na Holanda, no chamado Sínodo de Dort. Então, o que foi que aconteceu? Foi elaborado em resposta, tinha um teólogo que era reformado, acreditava nessas doutrinas, tá certo? Só que em alguns momentos ele era um pouco polêmico, então ele morreu, mas os seus alunos que apresentaram essa proposta, dizendo, olha, nós questionamos, essas não são doutrinas da palavra de Deus, e começaram a questionar. Então, eles apresentaram 5 pilares dizendo que as doutrinas da graça estão erradas. E disseram, nós queremos que vocês analisem, está tudo errado, vocês estão entendendo errado, nós temos o livre-arbítrio, nós que temos uma participação na salvação. E começaram a questionar. Então o que foi que aconteceu? Cerca de 84 teólogos e 27 líderes seculares se reuniram. Esses teólogos eram os melhores teólogos da época, que foram reunidos nesse sínodo, nesses debates. Foram 154 sessões. Foi elaborado 54 anos após a morte de Calvino. Tá? Todas essas doutrinas de Calvino ele corroborava. Então, quais foram? Foi elaborado em resposta a esses 5 pontos que nós chamamos de arminianismo, que foram não foi nem o Jacó Armínios, foram os discípulos de Jacó Armínios quem propuseram, questionaram essas doutrinas. Então, qual foi o resumo? O resumo foi o que a gente chega no acróstico de TULIP, depravação total. Aí em inglês é total depravity, aí vem um T. Então assim, tudo está no inglês. TULIP vem de tulipa, por isso que às vezes essas doutrinas são simbolizadas por aquela flor, aquela rosa, né? O tulipa. Então eles fizeram isso para trabalhar esse acróstico. Então as doutrinas da graça são essas: depravação total, eleição incondicional, expiação definida, graça eficaz e perseverança dos santos. Então a gente vai ver cada uma delas e depois eu vou abrir para alguma pergunta que os irmãos queiram fazer, eu tirar alguma dúvida, tá certo? Então vamos lá para cada um desses pilares das doutrinas da graça, que de certa forma é uma outra forma de reorganizar os 5 solas. Então, primeira, das doutrinas da graça, da TULIP, é depravação total, termo muito forte, tá? Que diz o seguinte, vamos ler esses 2 tópicos, aí depois a gente vai ler um versículo que vai sintetizar tudo isso. Primeiro tópico, temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão, e o segundo, nos nossos atos somos totalmente incapazes de fazer o bem espiritual perante Deus. Nós vamos ver 2 versículos, um do apóstolo Paulo e outro de Jesus falando isso. Do apóstolo Paulo, vamos abrir Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos ler dos versículos 9 a 20. Romanos 3, de 9 a 20. Olha o retrato que o apóstolo Paulo dá da humanidade sem Deus após a queda. Eu vou ler esse texto, acompanhe comigo. Romanos 3, de 9 a 20, diz assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de maneira nenhuma. Nós quem? Judeus. Pois já temos demonstrado que todos
tanto judeus como gregos são os não-judeus, ou seja, toda a humanidade, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urna engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha só o raio-x de Deus acerca da humanidade. Versículo 10: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso, irmãos, é diante dos olhos de Deus. Aos nossos olhos, eu não sei se vocês já conheceram ou algum parente que não é cristão, ou algum vizinho, ou algum colega, que às vezes você diz: ele não é crente, ele não é cristão, mas ele é tão legal, ele é tão gente fina, ele faz coisas tão agradáveis, só falta ser crente. Já ouviram essa expressão? Já ouviram essa expressão? Só falta, é só o que falta. Por quê? Porque a gente se empolga com o que a gente vê. Aos olhos de Deus, todos os seres humanos não conseguem agradar a Deus como Ele merece. Pode agradar a nós que não vemos o coração. Então é por isso que lá em Isaías, é um outro texto que eu elenquei aí, Isaías 64 vai dizer que as nossas melhores obras não passam de quê? Trapos de imundície. Sabe o que quer dizer trapo de imundície? Alguém sabe o que quer dizer trapo de imundície? Na época que Isaías escreveu, as nossas melhores obras, ou seja, você vê, pensa hoje no homem mais bondoso do mundo, a mulher mais bondosa do mundo. Aí Deus diz: essas boas obras, para mim, não passa de trapo de imundície. Trapo de imundície é o equivalente hoje ao absorvente feminino. Naquela época eram os panos utilizados, que já estavam sujos, não poderiam mais ser utilizados. Para Deus as melhores obras de qualquer ser humano não passam de lixo. É isso que ele está querendo dizer. Eu gosto de usar essa ilustração, eu escutei de um pastor, eu sempre gosto de utilizar quando eu toco nesse assunto. Pense numa melhor sobremesa. Eu gosto muito de pudim de leite, tá mais com aquela calda, né? Aquela calda abençoa, bastante regada, assim, aquele pudim de leite. Aí, muito provavelmente aqui, se eu oferecesse para vocês, acho que a maioria, eu quero um pedaço, eu quero. Aí vamos supor que eu oferecesse agora para vocês. Aí tá aqui o pudim de leite, imagina. Aí de repente, eu começo a passar mal. Eu disse assim: peraí, irmãos, começa a passar mal. E eu comi alguma coisa que não foi agradável no almoço, me fez muito mal. E eu começo a vomitar. E eu começo a sujar toda a minha roupa, minha camisa. Aí depois daquilo, você já imagina o cheiro horrível de vômito. Limpar, então, misericórdia. Aí acontece isso, aí eu começo a passar mal e todo mundo fica preocupado. Eu disse: não, irmãos, eu já estou bem. Onde é que a gente estava? Vocês querem pudim, né? Eu todo sujo, eu pego o pudim. Tá aqui.
Posso servir você? Você ia aceitar? É da mesma forma como Deus enxerga as nossas melhores obras, como contaminadas. Por quê? Porque para Deus não há nenhum justo sequer. Nenhum ser humano consegue agradar a Deus como Deus merece. E todos estão caminhando para a condenação. É por isso que Jesus vai dizer, eu queria que alguém abrisse, João capítulo 6, versículo 44. Jesus está falando para uma multidão que estava seguindo Jesus pelos milagres que ele tinha realizado. Aí quando Jesus começou a falar da sua obra, das implicações de se seguir a Cristo, então eles começaram a murmurar, reclamar, dizer, não aceito. Aí Jesus vai dizer algo bem forte para eles. João 6,44, o que é que Jesus vai dizer para eles? Quem achou em voz alta? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode, essa palavra pode no grego quer dizer é capaz. Ninguém é capaz de vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Por quê? Porque todos os homens já nascem pecadores e incapazes de fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus diz, nenhuma pessoa é capaz de vir a mim se o Pai não levar essa pessoa a mim. Aí que a gente vai entender a segunda doutrina da graça. Eleição incondicional. Tem gente que pensa que a doutrina bíblica da eleição é como se Deus fizesse o seguinte, deixa eu ver aqui, fui com a tua cara, tu vai ser salvo. Não fui com a tua cara, agora tu vai para o inferno. Como se Deus fizesse essa brincadeira. Mas não, irmãos. A doutrina bíblica da eleição é como toda a humanidade estava caminhando para o inferno e era incapaz, se Deus dissesse assim, olha, quem me quiser eu vou salvar. Se Deus fizesse isso, ninguém seria salvo, porque ninguém quer a Deus. Então aprove a Deus como medida de amor e misericórdia e escolheu uma grande quantidade de pecadores para salvar. Por isso que Jesus diz, ninguém é capaz de vir a mim se o Pai não tomar a iniciativa de pegar esse pecador e levar a Cristo. Então, vamos ler pelo menos o primeiro tópico, eleição incondicional. Deus determinou de antemão quem seria salvo incondicionalmente. Tem inúmeros textos bíblicos aqui, tem inúmeros, é um texto bastante bíblico que fala sobre a doutrina da eleição. Eu quero ler, são tantos aqui, eu vou ler pelo menos um de Atos e um de Romanos. Atos 13:48, Paulo foi pregar um conjunto para vários gentios. E será que todos creram nas palavras de Paulo? Quem foi que creu na palavra de Paulo? Atos 13:48. Atos capítulo 13, versículo 48. O que é que diz a palavra do Senhor? E creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Na minha versão diz, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.